Salve galera, bem-vindos a mais um GS Pod Multistúdios do empreendedorismo. Hoje aqui, galera, hoje a gente está com muita gente na mesa, né? Começando aqui com o André Ramaldes. Obrigado pela presença, pela participação. André daqui a pouco vai se apresentar, vai falar quem é ele, qual é a marca que ele representa, que ele é sócio. Vamos bater um grande papo e entender muito dessa marca de alimentação que estoura aqui no Rio de Janeiro. Dani Monteiro, nossa sócia da Escola de Capacitação, da nossa Escola de Negócios, GSP, e nossa sócia em São Paulo. Dani dá show em treinamento e capacitação e nós vamos puxar muito do André aqui para falar de treinamento e capacitação. E doutor Caio, nosso sócio da área jurídica do GSP Law, vamos estar com um belíssimo stand na feira de franquia, Importante. com uma área VIP jurídica, onde o Dr. Caio vai estar representando e recebendo autoridades e várias marcas dos nossos clientes. E, além de tudo isso, é advogado da marca do André. André, obrigado e pode falar um pouquinho da sua história e depois da marca que você veio falar aqui hoje? Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer o convite aí, toda a parceria também da GSP. É uma honra para a gente estar aqui hoje. Então, meu nome é André Ramaldes, sou da Toca da Traíra. É um restaurante aqui do Rio de Janeiro. Começou lá em Volta Redonda em 1994. Mês que vem a gente está comemorando 31 anos. 31 anos, é. 31 anos. E temos 4 unidades hoje, né? Barra da Tijuca, Botafogo, Tijuca e Centro. Especializado em peixe de água doce, principalmente o pintado, que é servido lá de uma forma diferente, forma de churrasco, um típico churrasco, e totalmente sem espinha. Então é uma coisa que atrai bastante público. A gente também tem peixe do mar, de água salgada, frutos do mar, enfim, mas o nosso potencial maior é em cima desse produto. E agora a gente está numa fase nova aí, que o Caio, vocês estão ajudando a gente aí, que é uma expansão, né? Tá com um sonho aí, com desejo de estar chegando em São Paulo lá, ser vizinho da Dani um pouquinho. Opa! 30 minutos da minha casa. Dani vai ter trabalho Todo lá, final então, de ó. semana eu vou pra Toca da Traíra. Tá vendo? Não, e é uma marca que normalmente anuncia muito, e anuncia em TV aberta, e normalmente aonde? Na hora do almoço, né? Isso. Então aparece aquele pintado na brasa, dá uma fome danada em todo mundo que tá assistindo aí. A logo do peixinho mergulhando, né? Tem todo. A gente já todo faz um isso. trabalho. Na verdade, isso aí veio do fundador, do meu sogro, né? Marcos Aurélio. Ele sempre teve essa visão aí, desde Volta Redonda. Quando eles começaram lá, ele já tem essa ideia do marketing muito forte. Então, a gente sempre levou o marketing como um grande investimento, né? Um validador da marca. Porque o consumo de peixe hoje no Brasil é mais ou menos 9 quilos por pessoa ano, né? Então, você tem que bater na porta da pessoa para quando ela pensar em comer um peixe, ela lembrar da gente. Porque tem vários restaurantes aí de frutos do mar, tudo, então a gente tem que ser lembrado. Muito mais que uma churrascaria, que as pessoas têm uma recorrência muito maior. Então, ele sempre viu isso dessa forma. Então, a gente hoje está em TV aberta, aos domingos, sábado, dia de semana. Está em várias rádios, rede social. Então, a gente sempre teve esse apelo aí. Sempre tentando ver quais são as tendências, quais são as novidades, o que a gente pode alcançar mais cliente. E, claro, e tratando muito também do principal, que o cliente está na casa, né? Para gerar recorrência. Hoje, cada restaurante seu tem, em média, quantos colaboradores? Hoje, no total, eu vou estar com 200 colaboradores ao total, diretos. Então você deve ter uma média aí de... É porque eu tenho uma casa menor no centro, mas é mais ou menos por aí. Uma média de 40, 50 por casa. Isso aí. Quando a gente vê uma quantidade dessa de colaborador, hoje o principal problema, inclusive no Rio de Janeiro, né? A gente é do Rio, a gente tem que batalhar, a gente tem que estar sempre brigando e para fomentar o varejo, para melhorar o atendimento. Então a gente fala muito de capacitação. Quando a gente está falando aí de 40 colaboradores por casa, é muita gente. E eu vejo que vocês ali têm um papel de liderança muito forte, mas eu queria falar um pouquinho, e depois queria que a Dani fizesse alguns comentários também a respeito da importância de treinamento em qualquer operação, seja de varejo, de serviço, de uma maneira geral. Como é que é dado isso? Como é que vocês fazem o treinamento de vocês lá com seus colaboradores? Como é que eu vejo que, pelo que eu percebo, pelo que eu ouço aí até da equipe,
o papel de liderança de vocês lá é muito forte. Então, como é que é isso, André? Então, primeiro a gente tem uma peculiaridade no mercado. A nossa mão de obra, eu não tenho, por exemplo, cozinheiro, eu não tenho nenhum cozinheiro formado, carreira. Todo mundo é formado lá dentro. Então, todo mundo hoje que é o meu líder na cozinha, começou lá atrás na louça. Foi subindo, subindo, subindo. Quando um desses deixa a equipe por qualquer motivo, outro, dentro da mesma equipe, assume. Então, o treinamento acaba que está incorporado na nossa cultura ali. Porque, assim, são produtos específicos, né? Um cardápio muito autoral. Então, a gente tem dificuldade ao mercado e também, por outro lado, a gente valoriza quem está com a gente. Então, eu tenho, ao contrário do que o mercado tem muita troca de funcionário, eu não tenho hoje isso. Eu tenho funcionários de 30 anos, que estão desde quando inaugurou a Toca lá, eu tenho funcionário de 15, funcionário de 20. Então, a gente tem uma galera, assim, que está com a gente há muito tempo e eles incorporaram isso. Então, assim, a gente procura sempre estar formando ali dentro, treinamento, claro, a gente sempre busca um apoio externo também de profissionais para estar sempre melhorando, né? Mas a gente tem isso muito, muito forte. A gente tem os processos dentro da Toca são rigorosamente cumpridos, já está dentro da cultura, já está dentro do dia a dia. Então a própria equipe ali já se movimenta. Entendeu? Então isso é até na expansão, aí, falando um pouquinho adiante, até um diferencial. Porque hoje eu pretendo montar uma equipe para isso com meus colaboradores, que já estão comigo na operação. A gente já tem esse know-how de muito tempo. Mas base é isso aí. E aí, Dani, o André citou aí, né, de formar o prata da casa. E a questão do alto giro, principalmente no segmento de alimentação, é muito grande. Você concorda com esse caminho que ele está dizendo aí, de formar os profissionais? O que você acha disso aí? Fala um pouquinho da tua experiência, pequena experiência aí nessa área de treinamento e capacitação, Dani. Verdade. A gente não pode falar E também se os apresenta anos de aí, experiência, né? Porque senão entrega a idade, né? E aí o Botox não tem efeito. Bom, mas eu concordo totalmente com... Ontem a gente conversou, né, no almoço que nós tivemos. E assim, eu tenho um conceito para mim, desses mais de 25 anos de desenvolvimento de pessoas, que a gente contrata atitude. Não é o conhecimento, não é a habilidade. A gente contrata o que a pessoa quer, o que ela deseja, as atitudes dela. Se ela tem atitude, ela vai ter conhecimento, ela vai desenvolver habilidades. Isso é o antigo, nos anos 90, chamado chá. Lembra, André? Uhum. E hoje o chá não basta mais. Precisa da chama. Que é conhecimento, habilidade, atitude, motivação e amor. Quando a gente vai para o Toca da Traíra, o que eu percebo é a pessoa entra sem uma profissão. E ela sai de lá. Ela não sai de lá, na verdade. Ela permanece lá num plano de carreira que permite com que ela cresça ali dentro. E não deseja sair daquele lugar. Então ela pode começar como lavador de pratos, ir para a copa, ir para a cozinha, até virar um líder ali do salão. E é isso, acho que a trajetória incrível que eles têm com pessoas. Né? E o Marcos, o André, eles são pessoas que adoram isso, esse desenvolvimento. E acho que para todo empresário que não tem essa habilidade que eles têm, né? Ou até aciona pessoas para que isso... Porque às vezes o santo de casa não faz mais milagre, né? Então a gente até quer muito essa parceria com vocês para que a gente troque essas figurinhas, né? E o Marcos deve estar assistindo isso agora, e eu tenho planos pra gente. Mas eu acho que o caminho que eles traçam é esse. Eu pego um pedreiro, formo ele na minha casa, desenho um plano de carreira, mas como que eu trago essa pessoa? Pela atitude dela. O resto, o empresário investe para desenvolver. Acho que esse é o caminho que todo mundo deveria seguir. E fazendo dessa forma, né, você automaticamente não só está fidelizando o colaborador como o próprio cliente. Porque se o colaborador ele se sente bem, ele sente perspectivas de crescimento na casa, né, ele é bem tratado, ele consequentemente vai atender o consumidor final de uma maneira diferente. Eu, por diversas vezes, a gente conversa aqui, a gente entrevista algumas pessoas. Uma que me veio à cabeça aqui, o Deco do TT Burger, o André Mesler. E no dia que ele estava conversando comigo aqui, ele falou: a pessoa que eu dou mais atenção são os meus colaboradores. Porque aquele cara que acorda 3 horas da manhã
pega não sei quantas conduções para entrar na minha cozinha, para ficar numa chapa a não sei quantos graus para servir o meu hambúrguer, esse cara ele tem que ser muito valorizado e tem que ser muito bem tratado, porque o tratamento dele vai refletir diretamente na fidelização dos clientes. E aí, André, eu percebo que o Toca da Traíra, final de semana, são meio que clientes. Não vou nem dizer durante a semana, mas no final de semana são meio que famílias, né? O Toca da Traíra, me corrija se eu estiver errado, é um perfil muito familiar. E são aquelas famílias que rotineiras indo almoçar lá. Né? É a tal da fidelização. O que vocês fazem para fazer com que, por exemplo, eu e a minha família todo domingo esteja batendo ponto na tua operação? O nosso pilar principal é a hospitalidade, né? Gerar uma experiência agradável para o cliente. Essa experiência a gente fala, começa desde lá do valet, passa pela recepção, vem pelo garçom, vai pelo ambiente limpo, vai por uma venda justa. É uma coisa também que a gente tem de diferente lá, eu não tenho meta de vendedor. Por quê? Porque às vezes o cara está desesperado para bater a meta dele, você está ali para comer produto X. Ele te empurra o Y, que não é o que você queria comer, não é o que está dentro do seu orçamento, não é o que está dentro da sua expectativa. Você sai frustrado. Gastou às vezes mais, leva aquele monte de bolsa. Então lá o nosso caminho é o contrário. A gente adverte mais quem a gente chama de empurra comida do que quem, às vezes, tá com aquela venda menor, tudo a gente chama para conversar, tenta entender, porque todo mundo é ser humano, né? Todo mundo tem problema, todo mundo, enfim. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro é complicado, como você falou. Tem dia que tem funcionário que vai trabalhar porque onde ele mora tá com tiroteio. Exatamente. Então, assim, o primeiro passo para isso tudo é o que você falou, são os colaboradores. Eles são a Toca da Traíra. Eles que estão à frente do cliente muito mais do que eu, mais do que o Marco, assim. Eles são a nossa cara ali. Então não adianta, como é que você vai querer que seu cliente seja bem tratado se você não tem isso na sua cultura com o seu colaborador. Então a gente busca sempre estar com isso, estar com sintonia com os nossos colaboradores, entender o momento dos nossos colaboradores e ser justo, transparente, com a verdade com o cliente. Vender o que ele quer, passar para ele o que ele quer, dar a melhor experiência. Se ele for lá para comer o prato mais barato e beber água da casa, ele tem que comer o melhor prato e beber a melhor água no melhor copo, igual todo mundo. Então é isso que a gente passa no dia a dia lá, para poder ter essa transparência. E a gente sempre teve esse foco na família. A gente, normalmente, nossas unidades têm espaço infantil, a gente leva personagens no domingo, então a gente faz muito aniversário. Teve um caso até que é curioso lá, que a gente estava lá nesse Dia dos Namorados agora, eu entrei, o rapaz falou comigo, pô, André, tudo bem e tal, lembra de mim? Eu falo, pô, sinceramente não. Pô, cara, eu casei aqui, não sei quando, comemorei bodas aqui, e agora eu tô aqui. Ele tava com 2 filhos. Falou, cara, todo ano eu venho com os meus filhos na data do casamento, porque foi aqui que eu casei. Legal. Então, assim, são pessoas que vêm, fazem parte da nossa história, né? Então, a gente teve, onde a gente estava conversando, a senhora comemorando 100 anos lá. Nossa. Ai, foi uma experiência tão bonitinha para ela. Ela tava lá ontem? Conta, André, Não, foi muito legal. Eu tava um dia lá no restaurante, e eu tô vendo a senhora, bem senhorinha, né? Comemorando, e ela toda feliz, que era o sonho dela. E aí eu perguntei ao garçom, né? Falei, como é que tá ali? Nossa, a senhora tá vendo 100 anos. Meu Deus. Falei, não, então, a moça é cortesia dela, a gente tem que... Pra gente que é uma honra ter ela aqui. Então, assim, tem momentos ali que a gente já recebeu carta escrita à mão, né? A menina foi Aparecida, escreveu uma carta à mão, botou uma foto, falou, meu sonho é ir na Toca da Traíra. Olha. Da minha mãe, levar minha mãe. Eu falei, ó, manda buscar ela lá. Eram 2 pessoas, chegaram 6, mas tá bom. Eu falei, deixa todo mundo aí. Então, ontem também tava lá, né, uma senhorinha comemorando o aniversário dela. Que bacana. E assim, o que eu observei, assim, que foi muito interessante, porque assim, não foi combinado isso, né, Caio? Não. O Marcos olhou e falou assim, quem é aquela senhora? Que ela tá fazendo aniversário? Tá, eles foram lá, sondaram, eles almoçaram. Aí antes dela ir embora, eles levaram o prato comemorativo do ano, que todo mundo ama isso. Sim. Minha mãe é apaixonada por esses pratos decorativos de parede. E ela recebeu, todo mundo bateu palma, celebrou. Aquilo é inesquecível. Então, acho que a experiência do consumidor, né? Ela vai além só do prato, ela vai da recepção, da hospitalidade, do cuidado que vocês têm. Ontem a gente estava almoçando lá, delicioso, assim. Tô levando excelentes recomendações. Campinas está chegando aí. Meu Deus, vale muito a pena.
E o cuidado, olha, aqui põe um pouco mais de molho. Olha, o pastel tem que estar assim, assim, assado. Eles monitoram a qualidade. Não é aquela comida que eles não comem. Eles comem, aprovam, desaprovam, melhoram. Eu acho ouso esse é o dizer que eles sucesso. comem todo dia, viu? Porque todas as reuniões que eu fiz com eles até hoje foram na toca. delícia. Sempre Que com sorte a comida, sua, hein? Esse é sempre chato isso. Lá tá bom, né? Exceto Eu sei uma por que eu quê. acho que o André foi até lá. Mas fora isso, sempre lá. Ah, não, vem almoçar com a gente. A reunião A gente gosta O Caio de estar marca lá. reunião só na hora do almoço. Lá é Tá ótimo. certo? Mas é isso, não dá. O restaurante mais, claro, todo mundo com negócio, objetivo, com lucro, mas é muito além disso. Quando você lidar com pessoas, não dá pra você pensar só em número, né? Então tem situações e situações, como tem gente de má fé, você não pode achar que todo mundo é de má fé. Uhum. Como a gente passa por problemas lá com clientes que querem alguma vantagem, mas você não pode olhar dessa forma, né? Então a gente tenta trabalhar, tanto no âmbito do cliente quanto do colaborador, da forma mais humanizada possível. Eu acho que é o que Perfeito. consegue dar longevidade. Eu falo isso todo dia na empresa. Não adianta, é só quem está fazendo o atendimento direto a você te tratar bem. Começa lá de baixo, do atendimento, receber o carro, na recepção, a forma. Porque não adianta o Caio, por exemplo, ou a Dani, te dar um super atendimento se você é maltratado antes de chegar na mesa para conversar e tocar algum tema. E você está falando um negócio que a gente bate muito, e a gente tem até uma mentoria, que é o quê? Eu costumo dizer do PDV ao PDX, né? Ponto de venda ou ponto de experiência. A empresa, qualquer que seja hoje, que não se preocupar com experiência, esquece. E aplicar também a tal da hospitalidade do luxo. A hospitalidade do luxo não é você cobrar um prato super caro, de lagosta, não sei o quê. É isso aí. É você se preocupar com o cliente, a forma como você atende esse cliente, perceber se ele está realmente satisfeito ou não, porque tem alguns empresários que eles se preocupam só, o cara está vindo aqui para armar em cima do meu negócio. Se a gente pensar dessa maneira, vamos fechar nossas casas. Exato. Porque hoje, a empresa que não se preocupar com o atendimento, com a experiência, esquece que já era. E aí, obviamente, que além de treinamento, como a gente falou, né, capacitação, porque não tem jeito, nós trabalhamos com pessoas e pessoas têm que ser treinadas e preparadas constantemente. Às vezes a gente quer cobrar um resultado de um garçom, por exemplo, alguém que... O teu garçom é o teu vendedor, né, que está na ponta ali. Mas se ele não é treinado, como é que ele vai vender o teu produto? Se ele não é direcionado para não ter a preocupação de empurrar, né, o hard selling, vamos empurrar isso aí porque o prazo de validade está vencendo, ou é um CMV melhor que eu vou faturar mais, mas sim, ele perceber o que o cliente quer e fazer esse atendimento, isso precisa de treinamento, porque senão ele não vai chegar lá. Então, quando a gente fala de operação, varejo, serviço, restaurante, atendimento é fundamental, sim, capacitação, sim. Agora, e o marketing, que é espetacular, mas ninguém fala da estruturação, da solidez, né? Da estruturação, por exemplo, jurídica. Um planejamento jurídico, um planejamento bem feito, uma orientação jurídica preventiva também é muito importante, porque se você está acompanhando preventivamente, você evita determinadas demandas lá na ponta que podem ser muito piores para a organização. E aí, André, depois eu queria que o Caio também se posicionasse, como vocês estão enxergando isso do ponto de vista, né, de se organizar juridicamente, se preocupar com essa estrutura jurídica, porque o que a gente fala, tem o marketing, o comercial, o que está para fora, mas tem o backstage, né? E o backstage é muito importante. E quando a gente fala de backstage, a área jurídica é extremamente importante e a gente percebe que muitas empresas só procuram depois que está pegando fogo. Não é nem para apagar o incêndio, o fogo já está dominando a empresa inteira, aí procura o jurídico. Só para catar a cinza. Só para catar a cinza. E aí fica muito mais complicado, né? oneroso, né? Como é que vocês estão vendo isso hoje, André? Vocês que estão realmente montando aí um grupo extremamente forte. Então, a gente... Eu tô falando, são 30 anos de estrada aí, eu estou há 10. Isso vem mudando a cada dia. Até antigamente, a informação para os próprios colaboradores era muito mais limitada. Então, hoje, todo mundo sabe do seu direito. Até para a gente.
eu também venho do mundo jurídico antes disso, é tanta legislação, é tanta coisa, né? Enunciados que a gente estava conversando ontem, súmula, então... Tanta novidade todo dia. Tanta novidade. Então, assim, a gente tem que ter esse amparo. Não dá pra gente abraçar o mundo, né? Então, a gente tem que ter equipe, seja contábil também, jurídica. A gente tem que estar sempre com bons parceiros para poder estar estruturando isso aí. A gente avançou muito lá no restaurante com isso, mas sempre procurando ver o que a gente pode melhorar. Cada demanda que a gente toma, apesar de não serem muitas, graças a Deus, né? Mas aqui no Brasil é complicado. O cara trabalha 6 meses, pede 200 mil, não sei como, nem eu ganho isso. É o Brasil. A calculadora deles funciona diferente da nossa, né? Então, assim, acaba que você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Isso passa por tudo, né? A forma de portar com o colaborador já não é igual antigamente. A forma de controle, a forma de organizar a sua documentação até para você fazer uma defesa. Então, assim, tudo é importantíssimo. E é uma coisa que a gente leva muito a sério lá. Caio, e aí, quando eu vejo lá na empresa, né, na nossa empresa, lá na sua área, que você vende muito, né, passa muito discurso, e que eu acho que tem muita propriedade, é da advocacia preventiva, porque acaba, por mais que, dependendo da situação, a empresa pague um FII e tal, mas eu costumo dizer que às vezes vai uma marca lá para formatar uma franquia. Aí acha o nosso valor alto, diferente do mercado e tal, vai para a rua e formata de uma certa maneira não tão correta, aí volta para a gente ter que reformatar ou reorganizar o negócio. Aí eu botei uma plaquinha, né? A sua tristeza é a minha alegria. Por quê? Vai acabar pagando mais caro porque o trabalho é maior. Então, fala um pouquinho, Caio, de como você enxerga a advocacia preventiva nesse mundo empresarial. Eu acho que no mundo da alimentação, então, mais importante ainda, né? Acho que no mundo empresarial como um todo, né, André, a gente tem essa necessidade de cada vez mais buscar uma advocacia preventiva, porque a conta está chegando cara, né? Quando você está chegando no final de um acordo judicial ou então numa sentença, às vezes está saindo muito mais caro do que se a gente tivesse se antecipado e colocado tudo no papel. Então, no segmento de alimentação, por exemplo, acho que é crucial você ter um regimento interno, ter regras definidas ali. O seu gerente deve ser penalizado, sim, em algumas determinadas ações. Se ele vier a causar prejuízo, ele precisa ser descontado, sim, porque é aí que você vai gerar também, né, uma educação dentro daquele meio e um controle, né? As penalidades, elas existem desde que o mundo é mundo, e por algum motivo, né? Muito provavelmente porque nem sempre as pessoas vão aceitar só pela boa palavra, né? Muitas vezes as pessoas querem temer, né? Tem que temer alguma coisa para poder respeitar. Então acho que o jurídico vem nesse passo, e ele vem no passo também de uma prevenção no sentido de contratos de locação, orientações contra contrato social. E no caso do André e do Marcos lá na Toca, a gente está com um papel muito importante, que é acompanhá-los nesse momento agora de um crescimento a nível de empresa, né? E uma exposição maior, né? Acho que todo mundo, quando cresce, ganha uma exposição maior. E muitas vezes essa exposição ela vai atrair coisas boas, mas atrai também coisas ruins. Uhum. Então a gente está vindo nesse ponto. O André, até falando um pouco do modelo do André, fazendo... comprem em breve, Toca da Traíra vai estar um negócio maravilhoso aí. O Toca da Traíra, ele tá abrindo agora um modelo de franqueado investidor, né? Onde... Você já atropelou a pauta toda, mas vamos embora. Ih, rapaz, então... o modelo de franqueado investidor, né? Onde eles vão captar, sei lá, de 5 a 10, e a gente vai ter que fazer o gerenciamento desses franqueados. Eu vou dar só o pupuí, só o iniciozinho, que aí o André finaliza. E a gente vai ter esse trabalho árduo de gerenciamento desses franqueados, né? Com acordos comerciais, né? Com os próprios contratos de franquia, com instrumentos adicionais que a gente vai criando. E eu acho que o principal ali, no caso de vocês, é um acordo de cotistas, acordo de acionistas, a depender do formato societário que a gente vai optar, para poder saber muito bem a regra do jogo de quem entra, quem sai, como sai, o que pode fazer, o que não pode fazer, para depois ninguém ter dúvida, né?
Então, esse está sendo um grande papel nosso na Toca. E está sendo um desafio e um aprendizado aí estar com o André e com o Marco todo dia. Você tocou num aspecto aí de franquia, de expansão. E eu digo que a franquia, para dar certo, e tem muita gente que fala, a franquia é mó roubada, não dá certo, não sei o quê. Cara, se fosse roubado, o Boticário não teria quase 5 mil lojas, Cacau Show não teria 4 mil e poucas lojas, e por aí vai, né? Um grupo Trigo super bem estruturado e por aí vai. Mas eu digo que para ela funcionar, primeiro você tem que ter uma formatação bem feita, uma formatação estruturada para não deixar brecha. Eu vou dar uma palestra semana que vem no Empresas Inquebráveis. Para mais de 400 empresários, e o meu desafio lá é falar um pouco da questão de gestão e processos em franquia. E eu vou abrir a palestra pedindo que o ChatGPT me formate uma marca. E com certeza eu vou mostrar que está faltando coisa naquela formatação. Porque hoje o ChatGPT, como é que eu faço um churrasco pintado na brasa? Ele vai me dizer. Aí eu, com toda a minha habilidade de cozinheiro, eu vou fazer, vai ficar igual? Não vai. ChatGPT, como construir um prédio? Eu vou construir. Aí vai cair todo que nem na museu cai aqui. Entendeu? Então, gente, é isso. A formatação é muito importante, a base, a elaboração da formatação. Depois, uma coisa que é fundamental e muitas marcas não se preocupam, o perfil do franqueado. O cara tem dinheiro, vamos botar para dentro. Poxa, ele vai montar um negócio para a mulher dele para resolver a vida da mulher. Esquece. Se o cara não tiver o perfil mínimo para aquele negócio, se o cara, além do capital, é claro, não tiver uma paixão pela uma operação de restaurante e tal, a não ser que ele seja sócio investidor, que aí é outra história, o cara já é profissional, ele já quer saber do resultado. Ele não vai ficar se prendendo na operação. Mas o perfil desse franqueado é muito importante, até mesmo se ele for o sócio investidor. Vamos entender e vamos fazer um acordo comercial para botar cada um no seu quadrado? É muito importante. Depois, é o que a gente fala e a gente vê no mercado direto. Hoje, a expansão acelerada. E se der certo, você está preparado? Aí o cara sai montando Toca da Traíra no Brasil inteiro. Mas montar uma loja, você precisa de treinamento, equipe, obra, projeto, estoque, uma série de coisas. E se a estrutura da Toca da Traíra, de repente, tem condições de montar só agora, nesse momento, 2 ou 4, não adianta vender 20. A gente sabe que o mercado está difícil, não é assim. Mas a gente também sabe que tem sempre uma marca que é a menininha dos olhos lá na empresa. Ano passado a gente formatou uma marca aqui que está explodindo de vender franquia. Eu já falei pro dono, calma, para, segura, aperta o freio. E ele está largando o aço. Está desenfreado. Mas então, essa questão de você trabalhar com planejamento a tua expansão é muito importante. E por último, o que vocês estão falando aqui também, a gestão e governança. Muitas pessoas confundem gestão com governança. Gestão é uma coisa, gente. A governança é outra. E aí, se a gente consegue ter uma operação em que a formatação foi bem elaborada, o perfil foi bem definido, a expansão está com planejamento e a gestão e governança também, a expectativa é que funcione muito bem. E é o que vai acontecer aí com o nosso André e a Toca da Traíra. E aí, seguindo um pouco a gente nesse bate-papo, André, como é que você está vendo esse mercado, a concorrência? Porque eu costumo dizer o seguinte, a marca que quer crescer, necessariamente, a marca que quer ter perenidade, para a marca ter perenidade, ela tem que expandir. Não tem como, porque senão o mercado atropela. Ela tem que expandir. Primeiro, para a gente ganhar dinheiro, foi o que você falou. Se for feito de uma forma ética, transparente, honesta, em que a gente dê resultado, sim, seja para o sócio operador, investidor, a gente está fazendo o nosso papel. Segundo, é para proteger da concorrência. Como a gente é das artes marciais, como todo mundo sabe, que nem o atleta do canto do ringue. Se ele ficar no canto do ringue, ele vai apanhar pra caramba. E a concorrência é isso. Você tem que crescer. Você está expandindo, você está bloqueando a tua concorrência. Terceira questão do valuation, né? Toca da Traíra hoje, a gente sabe que vale muito e está com 4 operações. Imagina quando ela tiver 8, 18 e por aí vai. Vai fazer um valuation da empresa
meu amigo, é outra conversa. É outra forma de conversar, inclusive com os investidores. Então, a galera aí que está querendo investir nesse novo conceito de franquia, o momento é esse, né? E por último, aí uma coisa muito pessoal minha, todo mundo sabe, eu repito várias vezes aqui, a gente tem essa vida de passagem. Então é pra gente deixar um legado, né? Então quando você passa, Toca da Traíra, pô, aqui em Jacarepaguá, no Parque Shopping, essa marca é minha. Vai em São Conrado ali, tem o Toca da Traíra. Cara, é uma marca minha, é uma construção minha. E também, como eu falo sempre, sem demagogia, você numa loja está gerando, você falou, 50 empregos. Com 4 lojas, você gera 200 empregos. Se você tiver 8 lojas, você provavelmente vai estar gerando 400 empregos, 400 famílias que você está alimentando diariamente. Então, sem demagogia nenhuma, eu falo que a gente pode botar a cabeça no travesseiro, pelo menos por esse motivo, e dormir sossegado. Porque nós estamos gerando emprego para o nosso país. Nós estamos fomentando negócios para o nosso país e para o nosso estado, principalmente Rio de Janeiro. Agora o André já indo para a capital do luxo, lá, Campinas, que é outro país, não é estado aquilo lá. São Paulo é outro estado. A Dani vai ficar toda metida aqui, né? Mas é a verdade. E aí, André? Já falei demais? Está em outro estado, mas a gente não sai do Rio, né? Vai vir morar aqui. Vou lá, mas vou ficar aqui. É lógico. Vai os dois. André, como é que você está vendo esse teu mercado aí, que realmente é muita concorrência também? Então assim, agora puxando um pouquinho do que o Caio falou, a gente quando pensou nessa expansão, eu acho que o dono de restaurante você tem 3 momentos. Um, quando você é o dono, que tá ali com a barriga no balcão. Outro que você via, o dono de operação, que os mágicos aí do food, que dão cursos, falam que você tem que sair da sua operação. E alguns vão pra praia, né? E o troço cai. E quando você vira empresário do ramo. A gente tem que dar pra gente fazer isso, a gente tem que dar esse salto. E não é a mesma coisa, você ter uma rede e ter um restaurante. Abrir restaurante, a gente fala que é a coisa mais fácil do mundo. Manter um restaurante é muito difícil. Então, assim, você tem que estar amparado. Então, foi aí que a gente procurou a GSP. Porque não adianta você saindo... Tem marcas aqui no Rio que estavam abrindo, e abre formato quiosque, abre formato isso, fala, acabou, quebrou, não dava. E a gente já, por experiência, via e falava, não dá. Então, pra você primeiro começar a crescer, você tem que saber crescer. Você tem que saber os caminhos, você tem que aprender. A gente está aprendendo. Toda hora eu falo, cara, isso aqui eu faço o quê? Isso aqui eu faço o quê? Eu falo com você quê? Então, assim, toda hora eu tô chamando ele porque é um negócio novo, é outro negócio. Né? Apesar que a entidade final seja o restaurante, mas o caminho até ali é totalmente diferente. A questão da concorrência, a gente particularmente nunca foi de olhar muito para fora. A gente sempre se preocupou muito por dentro. Por quê? Porque o mercado, às vezes, tem umas tendências perigosas. Vou dar um exemplo. Agora está em alta rodízio de frutos do mar. Sim. Aí você bota rodízio aqui, o outro bota ali, o outro bota aqui. Aí começa um vende a 10, outro vende a 9, outro vende a 8. Aí 7, 6, 5, 4, 3, tchau, quebrou todo mundo. Então, assim, o mercado tem estações, vamos dizer assim. Agora voltou essa questão do preço muito forte por N questões. Se a gente for seguir nisso, a gente perde a característica. Né? Como o Marco fala. Você é vendedor de peixe. Se você botar feijoada no domingo, no sábado, esquece, tá quebrando. Sai do ficando foco. feia. O rodízio Coisa de tá pizza, falando pagode, rodízio de pizza, saiu do foco. Você saiu do foco. Então, assim, a gente sempre procurou muito melhorar o nosso, olhar o nosso, olhar para dentro. Claro, sugestões, ideias são sempre bem-vindas dentro do nosso negócio. A gente já teve, vamos botar uma pizza à noite, não tem chance nenhuma. E a gente tem que ter uma operação sustentável, né? Até seguindo a linha do que foi feito aí na internet, né? Da questão do morango do amor. Aí já colocaram o luto do morango, né? Então, não adianta você ir na moda, você tem que ir no teu foco, na tua e até especialidade. porque você pode entrar na moda, atrair outro público e perder o seu. Exato. Então, assim, eu tenho que ser honesto com o meu público, tenho que ser honesto com meus colaboradores também, cada hora virar uma coisa. É o que eu tô falando, não tem treinamento. Hoje eu tenho pizza, amanhã eu tenho hambúrguer, amanhã eu tenho feijoada. Você nunca vai ser bom em algo não vou ter específico. uma característica. Então, assim, a gente tem excelentes restaurantes muito de frutos do mar aí, mas a gente nunca foi de ter essa preocupação justamente por isso, porque são sazonais. Então aparece, claro, tem muitas marcas aí consolidadas, mas aí aparece sempre um que, Joãozinho lá tá com rodízio de camarão a 69. Eu falo, vou lá comer. Parabéns. Vou lá comer. Tava barato do que eu comi aqui. Então, mas assim, você se prolongar no mercado que é muito difícil. Perfeito. A gente... Isso cabe tanto pra gente, na parte quanto eu acho que pra expansão. Acho que você expandir de qualquer forma. Não adianta você pegar uma formatação qualquer. Não adianta, você tem que ir bem estruturado. Você tem que fazer tudo com
uma base, se você fizer uma boa base, a chance de você prosperar e se manter, que é o nosso objetivo, é muito maior. Ô Dani, isso que o André falou, que eu concordo plenamente, eu falo isso todo dia na empresa, se a gente entrar para concorrer com o nosso segmento, agora eu digo que toda esquina tem um botequim, um cabeleireiro e uma consultoria. Quando a gente começou a formatar a franquia lá atrás, era a nossa empresa e o nosso grande amigo Alain Guettar, que fazia a formatação no Rio de Janeiro, por exemplo. Hoje, em cada esquina, tem uma consultoria de franquia. Todo mundo é consultor, né? Consultoria não precisa ter título, precisa ter 35 anos de mercado, Não. precisa ser conselheiro da Associação Comercial do Rio de São Paulo, da ABF, ser professor 25 anos, ter pós-graduação junto com a SPM, ter parceria com a Fundação Getúlio Vargas, ter entregue mais de 2.500 projetos. Não precisa. É só botar uma plaquinha. Até porque o cara finge, né? Mente, pega, bota lá que formatou, que faz e acontece, e não é verdade. Então, eu falo, se eu for brigar por preço, eu tenho que fechar a empresa lá em São Conrado, abrir uma sala na Rua do Acre e ficar com 2 profissionais lá. Aí a gente... É o que você está falando. Então vamos fazer isso, e aí dá para dar E até certo. aproveitando essa puxada, André, às vezes a gente vê o concorrente também mentindo, né? Total. Que aí é pior ainda, né? Quando você vê a mentira. Às vezes, outro dia eu tava vendo um concorrente que postou que ele fazia formatação de franquia desde uma data. Aí a gente fez a conta, tava Ele 18 começou anos de idade. O cara é muito competente, porque ele começou a formatar com 18 anos de idade. Foi, consultor com 18 anos de idade. Porque ele há 30 faz isso, tem 48 anos. Mas, enfim, Dani, esse desafio do André, que é o quê? É a liderança. Eu queria que você falasse isso. Porque, com certeza, chega lá o garçom dele, o maître dele, o gerente dele, falando, poxa, o fulano ali na esquina tá vendendo rodízio a R$60. E nós, não vamos fazer isso não? Lá tá cheio, hoje aqui não tá tão cheio. Isso a gente escuta todo dia. Todo dia. Eu tenho a mesma dor que você. Todo dia. Como a liderança impacta em convencer, não, demonstrar para aquele profissional que, cara, o nosso caminho está certo através do foco. Não adianta botar feijoada lá e o pagode, o samba. Adoro samba, mas eu não posso botar na minha empresa lá todo dia samba, porque não vai dar diferença. Tem um lugar apropriado para isso. Não é um lugar apropriado. Tem restaurante que é de feijoada, tem restaurante que é de samba. Perfeito. Cada feijoada também botar o pintado não vai adiantar. Não, então, assim, são todos os lados. São assim. Dani, como é que a gente faz com essa liderança? Bom, acho que a liderança, para o empresário, ela é fundamental. Até dando um pouquinho de retrorragia que a fita, quando a gente fala de ser franqueado, ser expansão, para o empresário, acho que tem que tirar essa ilusão de que eu vou abrir uma franquia e eu vou ter, assim, sossego na minha vida. Você tem que se dedicar. Se dedicar. Não existe romantismo. Se você está indo na linha desses empreendedores de palco, cara, você não vai dar certo. Eu sou empreendedora, o André muito mais, o Caio aqui, o outro André, e a gente sabe que não existe romantismo no empreendedor. Porém, existem os líderes que nos apoiam e que dão o fôlego para a gente conseguir inovar, para a gente conseguir expandir, para a gente trazer inovação, e a liderança é fundamental. E aí, falando dessa questão de concorrência de preço, eu acho que o líder ele tem que entender que preço é diferente de valor. O valor que eu entrego para o meu cliente aqui tá muito claro. Eu quero um produto de alta qualidade, eu não vou cair a minha qualidade, pelo contrário, eu tenho que melhorar, eu tenho que sempre surpreender. Porque eu trabalho muito com neurociência. E a gente tem, né, campos nos nossos neurônios, no nosso cérebro, que eles não voltam atrás. É a mesma coisa que você trocar de carro. Você tem um carro 1.0 manual. Aí você vai para um carro automático 1.4, 1.8. Você consegue voltar para 1.0? Assim são as experiências em qualquer negócio, principalmente em restaurantes. Eu sou uma pessoa extremamente exigente, André. São Paulo tem um atendimento diferenciado. Isso não é piegas, é real. São Paulo tem um atendimento muito, muito top. No Rio de Janeiro, nem todos os lugares são assim. E trazer essa experiência para o carioca, esse compartilhado nosso, é muito importante.
Não é tirar a característica carioca, pelo contrário, é favorecer aquilo que tem tudo de bom, tudo que tem de legal, que todo mundo ama no Rio de Janeiro. E o líder pode nos ajudar nisso. Então, se o líder não está alinhado ao nosso propósito, aos nossos valores, ele vai se preocupar com preço. E, consequentemente, o time dele. Então, aqui a gente não briga por preço, a gente tem qualidade e valor. E acho que isso é traduzido para o cliente, isso deu para perceber na minha experiência ontem lá. E de verdade, com aquela qualidade, com aquele espeto que veio. Eu só não fui convidado, gente. Caramba. Vai. Gente, vocês têm noção que é honra. um pintado no espeto, grelhado, e em volta ele é amarelinho porque ele tem parmesão. Então você tem a crocância e dentro aquela maciez do peixinho, branquinho, sem espinho. A hora que eu voltar lá, o mínimo que eu vou querer é isso. Essa experiência, ela tem que ser aprimorada. Então não adianta a gente ter um líder hoje e aí a gente troca a liderança e não tem o mesmo padrão. Aí a gente vai deixar de frequentar. Nossa, era tão bom antigamente. Quantas experiências a gente já teve assim na vida? Então a liderança, ela sustenta todos os valores do empresário. Então é muito importante formar dentro da cultura. E aí, puxando, isso é o pilar pra gente. Manter esse padrão, voltar lá e... Aí falou, comi não sei quando, voltei agora, tá melhor. Falei, então tá bom, a gente tá no caminho certo. Foi por isso que a gente optou por esse modelo do franqueado investidor. A gente ficando à frente da operação, tendo todo o cuidado, trazendo uma equipe de líderes que estão com a gente há mais de 15 anos, que tem toda a competência, tudo para tocar esse negócio, claro, a gente bem de perto. Então, esse modelo a gente estava receoso quando o papo era franquia, mas quando apareceu esse modelo, a gente falou, não, esse aí dá para a gente fazendo a base certa, começando certo, esse aí dá para a gente abraçar e ter sucesso. André, eu vejo, né, pelo que o Caio conversa lá, pelo que a gente conversa nas nossas reuniões de diretoria, a preocupação sua com relação ao contrato, né? Por quê? Depois eu vou pedir para o Caio para complementar. Muitas pessoas no Brasil têm o hábito de não dar o valor e não respeitar o contrato da forma que ele tem que ser respeitado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes uma relação shopping center, lojista. O lojista vai assinar o contrato e depois ele quer parar de brincar. Eu falo sempre nas minhas aulas, quando eu dei aula de contrato há muito tempo, em negociação, cara, o shopping não está com um revólver na tua cabeça para você, obrigando você a assinar. Contrata um advogado, se for o caso, especializado em direito empresarial, não adianta o trabalhista, com todo respeito, o criminal, que vai atrapalhar mais do que contribuir. Mas, a partir do momento que você fez aquela negociação, o contrato está valendo. A mesma coisa serve para a franquia. Eu vejo muitos franqueados que assinam um contrato, não querem encostar a barriga no balcão, não querem ser o investidor operador, o investidor que realmente tem todo o conhecimento, e aí o cara não quer depois fazer com que o contrato se cumpra. Ou seja, quer rescindir o contrato, quer sair fora. Gente, quando uma marca como a Toca da Traíra assina um contrato, ela está se planejando em cima daquele contrato. Fornecimento dos produtos que ela tem que aumentar, os royalties que ela está cobrando, que vai gerar, né, a estruturação da empresa dele, a gestão desse fundo de promoção, que vai ser muito importante. Cara, falei demais, a gente está quase acabando, eu ainda tenho que fazer uma pergunta de curiosidade para você. Fala um pouquinho dessa questão do contrato aí. Para mim isso é fundamental, né? Porque eu acho que em tudo na vida, tudo acaba sendo um contrato, né? Só que a gente, normalmente, quando inicia alguma coisa, você tá empolgado, você tá com a perspectiva de tudo vai dar certo. Isso é no empresarial, isso é no restaurante, isso é no casamento. Tudo é assim. Ninguém pensa que vai acabar. Contrato, Ninguém pensa que no... É meu bem e depois meus bens. Então, assim, ali tem que estar tudo. Como é que vai ser a sua relação? Do início, no meio e no fim. Uhum. Então, é fundamental. A gente tem que pensar em tudo que pode acontecer. O contrato, a gente quer que nada aconteça. Mas se acontecer, como é que a gente vai fazer? Tá ali. Entendeu? Então, é primordial. Não tem como você pensar em qualquer relação sem um contrato bem fundamentado. Questão do shopping puxando. Eu tinha um medo de shopping danado. Por falta de conhecimento. Então, a gente começou, não, cara, assim, vamos, tal. Hoje a gente tá vislumbrando pensando isso aí. Estamos nesse caminho. Então, mas é porque você precisa ter gente que tem um entendimento para te dar essa confiança. É o que eu estou tendo hoje com o Caio, com a GSP. E sem contrato não dá. Então a gente tá até indo assim com calma, né, cara? A gente vai conversando sempre, Caio, vou fazer assim, vou fazer daquele jeito, vamos lá. Toda hora eu mando uma mensagem para ele. porque a relação tem que ser boa para todo mundo.
Não adianta eu abrir um negócio achando que só eu vou ganhar, que só eu vou fazer, que é tudo meu, não. Então, quem vier para investir, a gente quer que ele ganhe o máximo que for possível, de forma mais transparente, de forma mais clara possível. Então, nosso negócio, o contrato é fundamental para ter uma relação clara, transparente, tudo que for acontecer não tem tá ali. Claro, nem tudo é previsível, sempre tem uma coisa nova, mas assim, a maior quantidade de situações serem cobertas pelo contrato. Muito bom. Importante. Então, gente, quem quiser investir, virar sócio ou franqueado, né, nessa operação com vocês, o que faz? Quem procura, como procura? Dá seus contatos aí, André, por favor. Então, mais uma vez, eu estou à frente disso aí. Mais Acho um que o Marco projetinho. tá na praia só, né? A gente está lançando agora, essa próxima semana, no nosso site também uma aba com informações básicas aí. No geral, somos uma empresa com 30 anos, como foi dito, a operação desse negócio toda nossa. A gente tem essa expertise de mercado já comprovada, testada, enfim. Então lá vai ter tudo, tragem. Campinas a gente já está em negociação aí já com um pontinho, né? Se Deus quiser vai dar certo. A gente vai começar isso aí. Mas é só entrar no site para semana que vem, ou através das nossas redes sociais também a gente está atendendo, e pelo e-mail franquia@tocadatraíra.com.br. Muito bom. Tá? Gente, é com muita fome que eu me despeço aqui. Agradeço esse obrigado. papo com o André. Sensacional, uma marca realmente diferenciada aqui no Rio de Janeiro. Vamos frequentar o restaurante e vamos virar sócio do André aí nessas Isso aí. operações. Se Deus quiser. Obrigado aí pela sua disposição, André. Um abraço aí do Marcos e tudo de bom. Obrigado. Valeu, galera!